React Memo, Use Memo e Use Callback. Nesse vídeo eu vou te ensinar como usar e quando usar essas três funções para otimizar a performance da sua aplicação com o React. E no final eu vou deixar uma dica que é muito importante para você usar quando estiver usando essas funções. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora aprender essa. E vamos começar com React Memo. E para mostrar qual problema ele resolve, eu tenho aqui um componente app, que vai ser o componente pai desse componente A. Esse componente A, ele sempre retorna o mesmo texto e eu coloquei um console log só para a gente ver aqui quando ele estiver renderizando. O componente pai tem um state e um botão que atualiza esse state e vai renderizar o componente. Então, um conceito que você tem que entender do React é, quando um componente pai renderizar, os componentes filhos vão renderizar novamente. Então, se eu clicar nesse botão, ele vai atualizar o state, vai renderizar o componente, e o A, como está dentro do componente pai, também vai renderizar. Como você está vendo, ele está renderizando de novo. Só que tem um pequeno problema aqui. Esse componente, ele sempre retorna o mesmo texto. Então, ele não precisa ser renderizado novamente. E é aí que o memo entra. Se esse componente fosse um componente muito grande, renderizar ele várias vezes seria muito ruim. Então a gente poderia colocar um memo em volta dele, que na verdade a gente está passando o nosso componente como primeiro parâmetro da função memo. Quando a gente fizer isso, você vai ver que no primeiro render os dois vão renderizar, só que depois, quando você renderizar novamente, o seu componente A não vai mais renderizar. Isso porque ele não está recebendo nenhuma prop aqui, e ele não está precisando mudar, então ele sempre se mantém o mesmo. Agora, se esse componente recebesse alguma prop, por exemplo, vou passar o count aqui, receber o count como prop, eu vou colocar aqui no console também para a gente ver. Você vai ver que quando a prop atualizar, o componente também vai atualizar, porque ele está renderizando e comparando ali se as props são iguais ou não. E o memo, ele pode ser, você pode mudar essa funcionalidade dele, porque no segundo parâmetro você pode passar aqui uma função que vai receber as props antigas e as próximas props, e você pode falar se essas props são iguais ou não. Isso é usado em algumas bibliotecas, porque, por exemplo, você pode ter um ID aqui, que vai ser algum número, e você não precisa comparar todas as props que esse componente receber, você pode simplesmente comparar o ID que ela estiver recebendo. Eu vou colocar aqui o ID. Então, se o ID ele for igual nas props anteriores e nas próximas props, você pode falar que esse componente aqui, ele tem as mesmas props, então ele não precisa renderizar novamente. Então você vai ver que quando atualizar o componente pai, o componente filho não está atualizando, porque ele está passando nessa função, vendo que o ID é sempre o mesmo todas as vezes que ele renderiza, então ele está retornando o mesmo componente. Se eu remover isso aqui, aí ele vai passar props diferentes, e ele vai atualizar aqui o nosso componente A sempre que o componente pai atualizar. Então essa é a forma de você usar o memo. Se as props forem diferentes, ele vai renderizar de novo. Se forem iguais, renderiza a mesma coisa e você pode dar um override nessa funcionalidade, passando a função como segundo parâmetro. Vamos agora para o useMemo. Aqui eu tenho um outro exemplo, porque eu tenho um componente tem um novo state, que agora vai ser um name. Eu vou atualizar esse name com input, só que eu vou ter uma função que eu estou fazendo aqui, ela ser super lenta de propósito, para você visualizar como que esse useMemo vai resolver o problema. Mas não precisa ser necessariamente uma função só, pode ser várias, ou uma função muito lenta. Mas aqui eu estou filtrando os itens da lista, que eu tenho uma lista de itens aqui. Eu filtro eles a partir do name, passando aqui uma função, e depois eu renderizo aqui a minha lista embaixo. Então você vai ver que por essa função aqui ser muito lenta, se eu digitar nesse input, o seu componente aqui vai demorar muito para renderizar. Até aqui ok, porque essa função é lenta de propósito. Agora, uma coisa que não deveria acontecer é que quando você clica no botão Count, ele demora muito para atualizar. Isso aqui está acontecendo porque essa função aqui, esse componente pai, sempre que ele vai renderizar,
ele tem que executar essa função novamente, todo render dele vai ter que executar essa função. Só que às vezes você vai só atualizar um count e não vai atualizar o name, então essa lista não deveria ser atualizada, mas ela está sendo. E para você resolver esse problema, você vai usar o useMemo. Você vai passar para ele aqui, como primeiro parâmetro, uma função que vai retornar o resultado que você quer. E o segundo parâmetro vai ser o array de dependências. Nesse array você vai colocar tudo que vai ser usado, que vai atualizar aqui o resultado dessa função. Então eu vou colocar o name e o items. Ou seja, quando esses valores aqui dentro mudarem, essa função vai ser executada novamente e retornar um novo valor. Se eles não mudarem, você simplesmente mantém o mesmo valor anterior e não precisa executar essa função super lenta. Agora você vai ver que quando eu clicar no botão, ele vai ser super rápido, porque ele não está executando mais essa função aqui. O count ele atualiza, só que o name aqui não está sendo atualizado, então ele simplesmente retorna o valor que estava no cache do render anterior e você faz o render desse componente muito mais rápido. Mas é claro que aqui ainda vai ficar lento, só que pelo menos você resolveu o problema do count e ele continuou mais rápido. Então essa é a forma de você usar o useMemo para renderizar os componentes e otimizar a performance dele. Agora vamos para o useCallback. O jeito que você usa ele é parecido com o useMemo, mas ele resolve um problema um pouco diferente. Aqui eu vou ter um useEffect, que ele vai verificar se o nome chegar numa condição qualquer ABC, eu vou chamar essa função aqui, que ela vai adicionar 1 no meu count. Eu também vou colocar aqui um console.log. Isso aqui é só de exemplo, mas é para você ver o que vai acontecer se você fizer algo parecido com isso. Então aqui eu estou usando o count normal. Agora eu vou apertar aqui uma letra qualquer, não aconteceu nada. Mas quando eu colocar ABC, o componente vai ficar muito doido. E o computador travou porque deu um loop infinito. Eu até perdi uma parte do vídeo do que eu falei, tive que fechar um monte de coisa. Mas basicamente esse código aqui, que parece normal, ele deu um loop infinito. Eu vou te explicar por que e como o useCallback resolve isso. No useEffect, assim como no useMemo e useCallback, você vai ver que tem um array de dependências. E ele vai rodar essa função aqui sempre que esse array de dependências mudar. Agora, quando você chamar essa função, o count vai ser atualizado e esse componente vai renderizar novamente. Só que o que vai acontecer? Essa função aqui que eu criei, em toda vez que ela renderizar, ela vai ser recriada como uma nova função. Se você comparar duas funções, você vai ver que elas são sempre diferentes. Se elas não forem a mesma referência, mesmo elas fazendo a mesma coisa, elas só vão ser iguais se forem a mesma referência. E entre um render e outro vão ser funções diferentes, não vão ser a mesma referência, e esse useEffect vai ser renderizado aqui, vai rodar de novo. Então ele roda essa função, ele dá o setCount aqui, renderiza o componente novamente, essa função é recriada com uma nova referência, aí atualiza de novo o useEffect e começa tudo de novo, caindo num loop infinito. Como é que você resolve isso? Se você colocar aqui o useCallback, essa função ela só vai ser recriada quando o que tiver aqui dentro mudar. Você pode colocar, por exemplo, essa função do useState, que ela nunca vai mudar. Só que se você fizer agora com o useCallback, você vai ver que está funcionando. Se eu digitar ABC, o componente ele vai atualizar uma vez aqui e não vai dar um loop infinito. Então o useCallback vai te ajudar nesses problemas. Tem outras coisas que o useCallback também resolve, só que quando você estiver usando um useEffect e tiver uma função no parâmetro aqui ou usando dentro, você tem que colocar um useCallback nessa função, senão você corre o risco de ter um loop infinito aí, perder tudo, ter que fechar tudo, ou até em produção, que pode ser muito pior. Então essa é uma das formas de você usar o useCallback, é bem similar com o useMemo. O que mudar aqui dentro desse array vai criar uma nova referência da função. Se o que tiver aqui nunca mudar, a função da referência é a mesma e você evita de ter um loop infinito no seu useEffect. Agora vamos para a dica que é fundamental para você entender
na hora de usar o memo, use memo e use callback, você tem que entender que essas funções elas comparam objetos da forma shallow, que seria a forma meio superficial. Elas não comparam todas as propriedades exatamente de todos os objetos, tudo igual. E eu vou te explicar o que é isso. Por exemplo, se eu tiver uma variável A, que é um objeto, uma variável B, que é um objeto que parece igual, são dois objetos vazios, parecem muito igual. Se eu comparar o A com o B, ele vai ser false. A mesma coisa acontece se, por exemplo, eu tiver uma função e na variável A, uma função aqui na variável B, e eu comparar de novo A igual a B, também vai ser false. Porque objetos, arrays, que também são objetos, né, e funções, eles são comparados por referência. Se eu fizer isso com um número, ele vai dar igual, mas com objetos que são comparados por referências, eles vão dar diferentes. E é isso que está acontecendo, por exemplo, nesse loop infinito aqui. Essa função ela tem uma nova referência e daí ela causa o useEffect aqui para executar novamente. Então, sempre que você passar aqui uma variável dentro, que for um objeto, for um array ou for alguma função, você tem que usar ou useMemo ou useCallback. Porque se você não fizer, esse array aqui vai comparar a referência, vai ser uma referência diferente, porque em todo render ele cria uma nova referência daquele objeto e daí ele vai executar várias vezes. Então, por exemplo, aqui, se eu fazer algo assim, ó, sei lá, um objeto qualquer e colocar o count aqui, e daí eu passar esse objeto que eu criei para o meu useCallback de alguma forma, esse objeto ele vai ser sempre uma nova referência do objeto, e esse array aqui, ele vai comparar o objeto por referência, vai ser uma nova referência e vai reexecutar esse useCallback toda vez e recriar essa função. E daí essa função, ela sempre vai ser uma referência nova, vai ser passada por useEffect e vai dar o loop infinito. Então, às vezes, você vai ter um problema de performance que você vai ter que colocar o useMemo ou useCallback ou memo em várias variáveis para resolver esse problema. Basicamente, eu diria que assim, você pode ter vários componentes que são filhos de um componente e todos eles têm useMemo, memo e useCallback, só que se tiver um componente pai que está fazendo, por exemplo, algo assim, e que recria um objeto, todo novo objeto, um novo render e não está memoizado, aí tudo que você fez embaixo vai ser tipo inútil. Então você sempre tem que usar tudo useMemo, useCallback e com memo para ele funcionar, certo? Então se você colocar e não estiver resolvendo, provavelmente tem alguma prop que você está recebendo que não está memoizada, aí você tem que memoizar essa prop. Só que às vezes essa variável, função, recebe outras coisas que também precisam ser memoizadas. Então é sempre bom memoizar tudo. Eu sou a pessoa que é a favor de memoizar o máximo possível. Tem gente que vai falar que é early optimization, que está fazendo optimização desnecessária, mas eu acho que isso aqui é muito importante você fazer em todos os lugares, principalmente porque o time do React criou uma ferramenta que vai pôr toda essa memorização em todos os lugares automaticamente. Isso se chama o React Compiler. Ainda está em beta, mas eu fiz um vídeo, eu vou deixar no izinho aqui em cima, assista ele porque é muito bom para você entender como que o time do React está fazendo isso e talvez no futuro você não precise mais usar useMemo, nem useCallback, nem memo, porque ele vai vir por padrão dentro do React. E já manda esse vídeo para aquele seu amigo que programa em React, mas não usa essas funções porque não sabe como elas funcionam. E também deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.